Se por trás da errática fuzilaria da imprensa o autor sentisse que havia um outro tipo de crítica à opinião de pessoas lendo por amor à leitura, lenta e não profissionalmente, e julgando com grande compreensão, porém com grande severidade, a qualidade de seu trabalho não poderia melhorar com isso? Depois que eu li 2 ensaios da Virginia Woolf, que estão nesse livro aqui, O Valor do Riso, nessa edição infelizmente eu acho que já está esgotado, mas você pode encontrar em sebos. No ensaio, que se chama O Leitor Comum, ele é pequenininho, ele só tem 2 páginas. A Virginia Woolf já fala o seguinte, ó, que o leitor comum seria aquele não corrompido de preconceitos linguísticos, que ela diz que seria o leitor não corrompido pelos preconceitos literários, que decorre dos refinamentos da sutileza e do dogmatismo da erudição. E só pra gente compreender assim que ela fala que, na verdade, o leitor comum é aquele que não tá equivalente àquele leitor erudito, crítico, aquele que estuda, eu acho que literatura, né? Foi o que eu entendi. Ele lê por prazer, não para transmitir conhecimentos ou corrigir opiniões alheias. Acima de tudo, é guiado pelo instinto de criar para si, com base em eventuais fragmentos dos quais venha a aproximar-se algum tipo do todo. Sendo ruim ou não, eu não sei. Eu me identifiquei muito assim como leitor comum. Leitor que não tem pretensão profissional por meio da leitura e por meio do que faz, do seu processo de ler. E aí quando chega no ensaio Como se deve ler um livro, a Virginia tem horas que eu fiquei assim, será que a Virginia estava sendo ela estava fazendo uma premonição, assim, ela estava com o olhar também muito lá na frente. Parece que algumas coisas que ela fala muito notáveis para a gente adaptar para nossa realidade hoje, com tanta discussão literária acontecendo. Eu acho que acontecendo mais do que na época que ela escreveu, muito por conta da internet. A Virginia Woolf começa assim, ó. De fato, o único conselho sobre leitura que uma pessoa pode dar a outra é não aceitar conselho algum, seguir os próprios instintos. E eu concordo, já começo concordando plenamente. Acho que o meu processo de leitura, ele foi muito assim. Virginia Woolf fala de independência para escolher o livro, para você ter sua velocidade de leitura e para você fazer o seu julgamento do livro que você lê. Acho que um pouco do que ela fala me parece impossível, por mais que a gente tenha a atenção de não se influenciar. É o próprio nome, né, gente? A gente vive cercado de influenciadores hoje em dia. Então, por mais que a gente fique numa ilha para não se influenciar, eu acho difícil. Indiretamente, eu acho que sempre a gente vai ter uma influência. E eu acho que também essa troca, de certa forma, é um pouco gostosa, de saber de um livro por meio de outra pessoa. Agora, a liberdade que eu interpreto para hoje, que a Virginia está falando, essa liberdade, essa independência, diz respeito aos movimentos de manada, a viralização de coisas. Então, se está todo mundo lendo um livro, se você não tá com vontade de ler, não leia, tá? Tenha a sua estrutura de livros distante, assim, não copie o livro que o outro tá lendo. Se você tem vontade de ler o que alguém tá lendo, vai e leia, mas você vai ter vontade de ler todos os livros que uma outra pessoa lê. Então essa diversidade é importante, essa atenção na hora de escolher o livro que vai comprar, o impulso, né? Eu sempre fico assim temerosa de falar de acumulação, porque eu vivi um problema de acumulação de livros, né? De buscar comprar muito. Então isso tudo a gente tem que ter atenção. Virginia Woolf vai falar que nós, como leitores, para a gente pensar na nossa exigência e nas nossas expectativas.
E na nossa exigência, uma das coisas que eu tenho pensado muito nesses dias, nas leituras que eu tô fazendo, ela vem e fala aqui, ó que maravilha, que a gente pede, né, a ficção, que a ficção seja verdade. E a ficção não precisa ser verdade. A ficção tem um papel, é um espaço em que dentro dela vai ter essas questões de verossimilhança e tal, mas dentro dela ela não precisa sempre ter associação com a realidade. Ela pode ter um poder dentro dela mesma. Então a gente não esperar que a ficção esteja sempre com um propósito maior. E tem uma parte que ela fala assim, que poucas... porém, são as pessoas que aos livros pedem o que os livros são capazes de dar. Porque se a gente vai com expectativas muito altas, achando que o escritor vai fazer o que a gente faria, a gente acaba... ela acha que essa experiência de leitura fica um tanto comprometida. E então, assim, os preconceitos, né? A história, ela tem que ser... dada entrada livre de qualquer influência. É muito bonito Virginia falar, ó, não dite para o seu autor, tente transformar-se nele. Depois ela vai dizer que assim, a gente como leitor, pra gente entender apreciar a obra, o ideal é que a gente escrevesse. Então, quando a gente passa para escrever, ainda que seja para publicar, nada não, mas que a gente, eu tô sentindo que nessa parte aqui do livro, quando a mocinha, a protagonista, vai se encontrar com a mãe, faltou alguma coisa, eu queria que tivesse isso. Aí ela fala, tente escrever e fazer os rascunhos e ver o processo, que ela disse que tentando escrever a gente vai entender o quão complexo é o processo de escrita e é o texto, e quão difícil é fazer algo para passar o que se quer passar. E, gente, escrever realmente é muito difícil. E aí ela fala assim que, por exemplo, se a gente tivesse acesso aos rascunhos do Defoe, da Jane Austen, do Thomas Hardy, a gente ia até valorizar mais eles, porque como que para eles chegarem naquele texto não foi uma coisa que muitas vezes a gente pensa assim, teve uma inspiração, acordou num dia com aquela ideia, sentou e escreveu. De forma surpreendente, a Virginia vai falar aqui que é interessante a gente pensar que um livro, a leitura não precisa ser só dos livros grandiosos, dos livros que pretendem ser uma obra de arte. Ela fala até que é mais comum que um livro não tenha nenhuma pretensão de ser obra de arte, que seja uma história que você entre nela, que você produza pensamentos, mas que aquilo depois vá se diluindo, né? E ela diz que é importante ler essas histórias também como um processo de melhorar a qualidade da sua leitura. Então, pegar livros que não são de escritores famosos, ela acha que é um processo interessante. Eu fiquei assim surpresa com isso. Ela fala também da questão de um tema muito polêmico até. Eu acho que eu já ouvi um podcast do 30 Minutos sobre isso. Essa coisa do escritor e da obra. Separar o escritor e a obra. Expectativa do escritor, pro escritor, né? Quando a gente lê um livro que a gente gosta tanto, a gente coloca quem escreveu no pedestal, fala a verdade, né? Então, eu entendi assim que a Virginia fala que muitas vezes, não sei se isso é possível sempre, né? A Virginia Woolf, ela tá falando muito sobre esse processo de escolher o livro, e ela fala da imensidão de possibilidades. Gente, ela falando assim num ponto de vista de que ela tá na biblioteca. Aí eu fiquei pensando hoje, né, se a gente for pensar, a gente vai pra biblioteca, tem uma imensidão. Se a gente for pensar que a gente tem o dinheiro para comprar um livro e a gente tem que escolher esse livro, quantas opções nós temos hoje? Então esse processo de escolha, ela fala que é um processo
que a gente tem que parar para pensar também. Ela começa a ir no caminho de uma coisa que a gente comenta muito aqui no canal, que é a diversidade. Ela começa falando dessa coisa de pegar os livros que ela chama assim, livros antigos que não fizeram sucesso. Acho que vale para os contemporâneos também, mas não sei, porque o contemporâneo que não faz sucesso, não sei, é tão relativo, mas acho que seriam os livros antigos que não fizeram sucesso, justamente porque eles já passaram tempo e não ficaram para posteridade. Então ela acha que esses livros ajudam a gente a perceber que vai ter lacunas neles. Então é importante a gente ler, se a gente tem interesse de ler, é claro, né? E ela fala do olhar para fora. O que é olhar para fora? Quando ela, nesse processo de leitura e de imersão do livro, ela fala de olhar para a janela. Então, assim, a leitura, ela não pode ser algo compulsivo. E eu já fui compulsiva para leitura. Um período gostoso, mas realmente não é o melhor da leitura. E aí é quando ela diz da frase assim, ó, deixe que a poeira da leitura se assente, que o conflito e o questionamento se aquietem, caminhe, converse, tire as pétalas secas de uma rosa, ou então durma, de repente, sem que o queiramos, pois é assim que a natureza empreende essas transições, o livro irá retornar. Mas de outro modo, flutuando até o topo da mente como um todo. Ela fala para que quando a leitura termina, talvez até vale para um trecho também, que a gente tem um tempo. E esse tempo é que até para a gente avaliar o livro. Então esse tempo dá a consolidação da história como um todo na nossa cabeça. Ponto que eu achei que eu gostei mais, vocês vão entender por quê. É quando ela fala que a partir desse final de leitura de livro mais lento, mais pensante, ela fala algumas coisas sobre o tipo de análise que nós, leitores comuns, podemos, né? Devemos, né? Tanto é que esse tipo de texto é muito interessante, que a Virginia Woolf, o título é uma pergunta e a Virginia Woolf começa dizendo que ela vai falar a opinião dela nessa pretensão não de fazer uma autoajuda, mas de dar essa resposta pronta pra gente, tá? Ela vai falar e deixar a pergunta, porque o primeiro ponto que ela aborda é que cada leitor é um leitor. E aí quando ela termina, que ela diz esse processo depois de terminar o livro, a gente tem sim, por mais que a gente não seja um crítico erudito, uma pessoa que estudou academicamente a literatura, a gente vai fazer a nossa crítica, a nossa análise, sim. Olha o que a Virginia diz, ela vai dizer que é um momento do livro retornar, e a gente tem que ser criterioso. É interessante porque quando a gente tá lendo, ela diz pra gente não ser tão criterioso enquanto a gente tá lendo, pra gente não esperar mais do autor do que ele pode oferecer. Mas depois que o livro termina, ela deixa a gente livre pra julgar como a gente quiser, agora com responsabilidade. E aí vem a frase que me emocionou. Ela diz assim, me emocionou por causa do nome do meu canal. Compare esses romances novos, né? Compare os livros. Compare entre eles. Ela acha que é correto comparar, sim, livros novos, lançamentos, com os que já estão lá em cima, dos que a gente leu, né? Quer dizer, a experiência individual. Mas aqueles que já são renomados e que a gente gostou e que a gente leu, eles têm que ser referência, sim. Não é porque é um livro novo que, então é isso mesmo, é um livro de um escritor contemporâneo, então ele não precisa fazer nada de bom. Ela fala que nesse ponto, lembrando, né? Nesse ponto, depois de ler, nesse ponto, um julgamento interior, que é sim para internamente a gente tá comparando
livros. Achar que nessa parte que a gente vai fazer essa análise, que é mais fácil, que é só dizer amei, não amei. Ela diz que as coisas que vêm dos livros trazem de nós podem ser complexas também. E ela diz que essa etapa é tão complexa quanto a etapa de ler. E aí quando faz a pergunta assim, que ela mesmo no texto vai perguntando, poxa, mas você disse que leitor comum só ler por prazer. E o crítico profissional é que tem essa coisa de ler com meta, tudo direitinho, e ele estudou, ele não pode, de certa forma, falar o que ele sente, ele tem que ser mais imparcial, tem que ser técnico. E aí ela diz, não seria então mais sensato transferir essa parte da leitura e deixar que os críticos, as autoridades embecadas e empelicadas da biblioteca decidissem por nós a questão do valor absoluto do livro? Você já imagina a resposta que a Virginia Woolf dá? Ela diz que não, né? E aí é interessante como ela dá a permissão pra gente entrar num campo, nós, leitores comuns, entrarmos num campo um campo responsável. E ela diz que esse campo da responsabilidade, no sentido de que tem também uma pessoa lá fora que escreveu um livro, para que o nosso posicionamento seja o mais consistente possível, e que não só os eruditos, os profissionais, não só quem trabalha com a leitura, e nós que lemos por prazer, que a gente tenha o nosso espaço também, para o escritor não ficar só pensando que o que vale é a crítica, é o prêmio, né? Não sei se tem prêmios que são de votação de leitores comuns, né? Mas assim, a crítica, ou os eruditos, ou quem está trabalhando para falar de livros, né? Então é como se ela desse cada um seu espaço. Tem um espaço profissional e tem o espaço do leitor comum, né? Ela está dando, de certa forma, uma certa legitimidade e uma responsabilidade também, porque tem aquela coisa de falar abobrinha, apesar da gente ter a liberdade de pensar aquilo que a gente quiser, é bom que a gente siga um caminho, né? Que a gente trace um caminho pra gente melhorar nessa análise que a gente faz dos livros. E a minha parte preferida do ensaio inteiro é essa aqui, ó. Se por trás da errática fuzilaria da imprensa o autor sentisse que havia um outro tipo de crítica à opinião de pessoas lendo por amor à leitura, lenta e não profissionalmente, e julgando com grande compreensão, porém com grande severidade, a qualidade de seu trabalho não poderia melhorar com isso? Eu acho que com essa aqui eu termino o vídeo. Eu vou adorar ouvir a sua opinião sobre esse processo de leitura, sobre isso que eu falei do texto do ensaio da Virginia Woolf, e convidar você que leu esse ensaio também para responder essa pergunta, né? Essas perguntas que Virginia Woolf deixa. Então, somos o quê? Somos leitores e podemos ser esse tipo de leitor comum, crítico, que lê pelo prazer de ler, e temos essa relevância que a Virginia Woolf propõe, essa oportunidade de ler sem regras, de certa forma, de ler com essa responsabilidade, de ler como forma de crescimento e de ler sem profissionalismo, se for o seu desejo, e ter também, de certa forma, um nicho e uma opinião validada. O que você acha?